Moçada do quinto período, beleza? Moça, a gente está no vídeo 5, hein? Finalizando aí o primeiro bimestre de vocês, hein? Que como passou rápido, né? Eu que o diga. Vocês pelo menos estão trabalhando fora de casa. Os que estão, né? Tendo que sair porque tá trabalhando e tal. E a gente está finalizando aí. O próximo vídeo nosso, que é o 6, ele é o último do primeiro bimestre, né? E a turma de vocês, os dois períodos, é a que mais está fazendo tarefa. Então, possivelmente a presença de vocês está tudo ok, obrigada, né? E vamos lá, então. A gente vai falar aqui sobre a guerra do Vietnã, né? Diz assim, a guerra do Vietnã durou de 1955 até 1975. Menino, 20 anos, hein? Contexto histórico aí. O Vietnã havia sido colônia francesa e no final da Guerra da Indochina, que foi de 1946 a 54, ela foi dividida em dois países, né, o Vietnã. Vietnã do Norte, que é socialista, e Vietnã do Sul, capitalista, né? Assim como a Coreia. A Coreia do Norte ela é socialista, a Coreia do Sul é capitalista. A duração dessa guerra foi o mais longo conflito militar que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque nós tivemos um conflito indireto, que na verdade foi a Guerra Fria. Foi mais longo que esse, mas conflito militar mesmo, de um matar o outro lá e ter bomba explodindo e tudo, nós tivemos essa. Essa guerra se estendeu entre os anos de 55 e 30 de abril de 1975. Durou quase 20 anos, né? Qual foi o motivo dessa guerra, então, do Vietnã? A relação entre os dois Vietnãs, em função das divergências políticas e ideológicas, as ideológicas aí é que um era socialista e o outro capitalista, né? Era tensa no final da década de 1950. Em 1959, os Vietcongues, que são os guerrilheiros, né, comunistas porque são do Vietnã do Norte, com o apoio do Ho Chi Minh e dos soviéticos, por causa da Rússia, né, atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. E aí esse fato, então, deu aí o início ao conflito, né? Quais são os países envolvidos? A guerra colocou em confronto, de um lado, a República do Vietnã, que é a Vietnã do Sul, que era apoiada pelos Estados Unidos, com a participação efetiva, porém secundária, da Coreia do Sul, que também é capitalista e apoiada também pelos Estados Unidos, da Austrália e da Nova Zelândia. De outro, Vietnã do Norte, frente aqui saiu frete, a Frente Nacional da Libertação, FNL, e o exército do Vietcong, que é dos vietnamitas do norte, né? A China e a Coreia do Norte, e principalmente a União Soviética, prestaram apoio logístico ao Vietnã do Norte, mas não se envolveram efetivamente no conflito. A nossa questão 17 diz assim: a Guerra do Vietnã, símbolo da resistência do povo vietnamita, submeteu as forças militares americanas à sua mais fragorosa derrota. Lembrando a vocês que os Estados Unidos nunca perderam em nenhum conflito, nenhuma batalha, nenhuma guerra, somente nessa. Legal, né? Para os vietnamitas, a presença americana no sudeste da Ásia apenas substituía as forças coloniais de que lugar? Porque eles eram colônias, né? Então, de quem que eles eram colônias? Os vietnamitas consideravam os americanos como invasores, assim como havia considerado os antigos colonizadores da região quem? Os franceses. As duas guerras travadas na região, tanto da Indochina quanto do Vietnã, são vistas pelos vietnamitas como o mesmo conflito travado em duas etapas distintas, contra franceses e americanos respectivamente, e com objetivos em comum, a garantia da sua independência e a expulsão dos invasores e, consequentemente, a reunificação do país. Será que isso ocorreu? Bora ver. Questão 18. A divisão do Vietnã em duas entidades, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, a partir do paralelo 17 graus ao norte, foi estabelecida por quem e quando? Essa, no paralelo 17, a criação das duas entidades distintas foram determinadas pelos aliados. Aliados é aquele grupo, né, que era da Segunda Guerra Mundial, que era o eixo e os aliados. Então, foi determinado pelos aliados na Conferência de Potsdam,
ao final da Segunda Guerra. A parte sul do Vietnã seria ocupada pelos britânicos e posteriormente devolvida aos franceses, já a parte norte seria ocupada pelos chineses. E a ocupação chinesa no norte não foi ratificada por causa da ocupação realizada pelos comunistas de Ho Chi Minh, que proclamaram o Vietnã do Norte como uma república independente. E aí, o que acontece, né? A batalha derradeira que derrotou os franceses na Guerra da Indochina e forçou-os a negociar um cessar-fogo com os vietnamitas aconteceu em que lugar? A batalha derradeira da Guerra da Indochina aconteceu em Dien Bien Phu, próximo às montanhas do norte do Vietnã. Os 16.000 soldados do exército francês que ocupavam a cidade vietnamita foram silenciosamente cercados por mais de 100.000 guerrilheiros. Olha só, liderados por Vo Nguyen Giap. Esses guerrilheiros promoveram um intenso ataque sobre a cidade, o que resultou na fuga dos franceses e em 2.000 mortes. Ou seja, eles queriam por tudo a liberdade deles, a independência deles. Eles não queriam mais ser colônia de nenhum outro país que fosse mais rico que eles. E aí não são todos os conflitos que são resolvidos com conversas, com acordos, né? A grande maioria dos conflitos aí, eles são resolvidos com guerras, né? E assim por diante. Muita morte, banho de sangue e etc. Vamos ver aqui a nossa última questão, né? Nas relações internacionais, após 1945, ou seja, 1945 foi a Primeira Guerra Mundial, né? Os Tratados de Genebra, de 1954, representaram o que para o contexto mundial? A Conferência de Genebra foi organizada em 1954, logo após os franceses terem sido derrotados em Dien Bien Phu, ou Phu, né? Como a opinião pública na França em relação à guerra era desfavorável e como os franceses haviam sofrido pesada derrota nesse lugar, os franceses optaram por negociar o cessar-fogo e o fim do seu domínio na Indochina. Veja bem, eles tinham outros lugares também no continente africano. Lembrando a vocês que o continente africano ele foi colonizado. O continente africano, se eu não me engano, tem acho que 52 países. E ele foi colonizado por europeus. Então, também houve revoltas, houve guerras dentro do continente africano para que os franceses deixassem, né, esses países independentes. Teve países que teve acordo, só que teve países que foi na guerra mesmo, na garra, e eles se livraram, então, de países europeus como pessoas massacrantes para eles, né? Então, os franceses optaram por negociar o cessar-fogo e o fim do seu domínio na Indochina. Assim, ficou estabelecido que Laos, Camboja, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul tornariam-se nações independentes e que os franceses deveriam retirar-se da região. E esse aí, então, foi o nosso penúltimo slide, né? E semana que vem a gente fecha, então, o primeiro bimestre de vocês, ok?